Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos membros de nossa família religiosa, Terceira Ordem, paroquianos, de modo especial hoje nós vamos tratar nesse ponto de formação justamente sobre algo muito importante para a nossa vida espiritual, que é justamente a direção espiritual, como conduzir essa vida. Quando nós falamos vida espiritual, isso implica em nós um ponto fundamental, quer dizer que, ou seja, além da vida corporal, nós temos o espírito. E como devemos conduzir essa vida espiritual? Então nós temos a graça de recordar na Sagrada Escritura, em Mateus 5,48, quando nosso Senhor nos fala: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. O Senhor nos chama a um estado de perfeição e de santidade, ao qual nós devemos buscar, e sabemos que muitas vezes buscá-lo sozinho é difícil, é um pouco complicado. Por isso a Igreja nos dá a graça da direção espiritual. E como participantes, membros da família religiosa, nós devemos buscar a santidade, devemos buscá-la com perfeição. As nossas constituições nos pedem justamente isso. Então nós vamos aprender de um modo especial como buscar a santidade de um modo grandioso, que é justamente através da direção espiritual. Agora, padre, mas o que é a direção espiritual? Justamente a direção espiritual é a arte de conduzir as almas no caminho da santidade até o cume da perfeição cristã. É justamente conduzir na ordem sobrenatural. Vai mostrar-nos uma grande infusão, ação do Espírito Santo em nossas almas. O diretor espiritual que nós vamos buscar conhecer, aprender e discernir quem é, vamos dizer assim, é propriamente o Espírito Santo. É Ele que nos conduz às nossas almas. Porém, além dessa docilidade ao Espírito Santo, nós vamos buscar um outro ponto fundamental, que é buscar um diretor, um sacerdote especialmente, que nos auxilia no caminho da santidade e da salvação. Quando nós tratamos da busca de um diretor espiritual, de escolher um padre que vai nos conduzir, vai nos orientar, nós devemos compreender alguns pontos necessários, fundamentais, a qual o Senhor nos chama. Porque, primeiramente, vai entrar, antes da eleição do diretor espiritual, de algumas vezes nos perguntar por que buscar um diretor espiritual? Qual é a importância, a necessidade da direção espiritual? A sagrada tradição da Igreja justamente nos mostra que os santos sempre buscaram a perfeição na vida cristã, por isso alcançaram a santidade. São Vicente Ferrer disse que nunca Jesus Cristo daria a sua graça, sem a qual nada podemos fazer, a quem, tendo à sua disposição um homem capaz de instruir-lhe, despreza esta ajuda, persuadindo de que se bastará a si mesmo, para encontrar tudo aquilo que necessita. Agora, dentro disso, nós vamos recordar também que na Sagrada Escritura, Tobias, por exemplo, 4,19, justamente nos mostra que o homem busca a santidade, vamos dizer assim, busca a vontade de Deus, ele busca sempre conselho junto a quem? Ao sábio. Bom, após compreendermos na Sagrada Escritura como o Senhor nos chama a santidade, a perfeição, nós vamos compreender também as qualidades de um diretor espiritual. Muitos vão se perguntar: padre, então como é que eu vou eleger um bom diretor espiritual? Deve ser sempre um sacerdote? Não necessariamente, porém é conveniente por algumas questões que nós vamos compreendê-las agora. O diretor espiritual propriamente dito da alma, sabemos que é o Espírito Santo. Dentre eles, vamos mais ordinariamente buscar ser um sacerdote. Por quê? Pelo próprio ofício ministerial ao qual o presbítero exerce dentro de si. Tem essa relação de paternidade na condução das almas ao cume da santidade e da salvação, para a glória de Deus. É muito conveniente por algumas razões. Nesta ordem sobrenatural, o sacerdote tem papel também de mestre, pela infusão do ofício de confessor que ele implica também, pela melhor preparação teórica, prática, para dirigir as almas de modo ordinário ao qual o sacerdote exerce, e pela própria função e pela graça de estado sacerdotal. A Igreja não proíbe, de modo especial, que outras pessoas sejam diretores espirituais, como monges, religiosos, religiosas,
como aconteceu na história da igreja, muitos homens santos e mulheres santas conduziram as almas no caminho da santidade, é evidentíssimo, como Santa Catarina de Sena, Santa Teresa e assim por diante. Porém, ao eleger um diretor espiritual, tem que se ter a consciência também de que se vai se tratar de muitas coisas ali dentro. A direção espiritual não é o sacramento da confissão, né? Porém se trata justamente, às vezes, dos pecados, das imperfeições, dos defeitos, e o revelar-se, abrir-se assim a um leigo um pouco, às vezes, perigoso. Porém, ao mesmo tempo, nós vamos olhar dentro de nós e vamos compreender esse chamado que o Senhor nos faz, né, a todos nós que buscamos a santidade. Como é este chamado, Padre, então? Como eu devo eleger ali e descobrir o meu diretor espiritual? Primeiramente, nós temos que rezar o Espírito Santo, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele discernimento, para que possamos eleger um Padre que nos conduza à santidade. Enfim, a Madre Santíssima vai depois tratar justamente da eleição de um bom diretor espiritual. Mas aqui nós vamos compreender as qualidades que deve ter um diretor espiritual. São Francisco de Sales dizia o seguinte: existem 3 qualidades fundamentais para um diretor espiritual. A primeira é a caridade, a segunda a ciência e a terceira a prudência. A caridade consiste em dispensar, dar-lhe um tempo necessário para atender a alma, para poder conhecê-la e conduzi-la à santidade. A ciência, porque requer conhecimento espiritual, estudo da vida dos santos, teologia, muitas vezes em si, e sobretudo a realidade da alma, justamente para conseguir identificar as questões íntimas que a pessoa vive e discerne no caminho ao qual deve seguir diante de Deus, de como viver também com intensidade este caminho, podemos dizer. Terceiro, a prudência, também é necessária nesse caso, a fim de que a direção espiritual não se torne um mero trato entre 2 amigos que compartilham algo. Então a direção espiritual não é simplesmente uma rendição de contas, não é simplesmente às vezes buscar algum conselho como algumas pessoas pensam. É algo muito mais estrito, mais profundo, e tampouco é um bate-papo, é uma conversa. Muitas pessoas hoje em dia consideram a direção espiritual desnecessária, porém a igreja sempre mostrou na vida da santidade dos santos que ela é fundamental. Por isso nos ensina São João Paulo II. É Deus quem vai plantar em nossas almas grandes desejos e anseios de santidade, os dons e as virtudes necessárias para o seu serviço e santidade. Portanto, nós somos chamados a buscar isso com intensidade, a discernir também o que vem do Espírito Santo, o que não é uma mera tentação, seja da parte do demônio ou das nossas más inclinações pelas paixões e afetos ordenados. Então, na direção espiritual, nós vamos tratar diversos pontos aí dentro, ao qual justamente a Madre Santíssima vai tratar depois deste vídeo. Nós compreendemos, portanto, como na vida dos santos, a vida espiritual é justamente um caminho de santidade, ao qual nós buscamos com intensidade. Nós vamos tratar na direção espiritual justamente compreender o seguinte, recordando o que dizia, se não me engano, Beato Maria Eugênia de Jesus, no livro que ele escreve Quero Ver a Deus, vai decifrando ali a espiritualidade teresiana e vai mostrar justamente como a alma humana é o campo onde Deus lavora, né, onde Deus trabalha em si, né, vai produzir ali, vai fecundar, né? Então nós vamos recordar a passagem da Sagrada Escritura, do Eclesiástico 2:1. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a aprovação. Aprendamos com os grandes santos que a direção espiritual ela não é simplesmente, vamos dizer assim, entre aspas, opcional, senão que acaba sendo necessária para a nossa busca de santidade. Que Nossa Senhora nos conceda graça, justamente com, a gente pode dizer assim, os grandes padroeiros da vida espiritual, São João da Cruz, Santa Teresa, São Francisco de Sales e centenas de outros em si, a buscar a santidade com amor e com ardor, a usar os meios que o Senhor nos dá, a não ter vergonha nem medo de abrir-nos ao nosso diretor espiritual, pois devemos compreender que o Espírito Santo vai nos falar por meio dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.